A gente já aprendeu semana passada como que o oxigênio passa pela membrana alveolo-capilar. Tá, e depois que ele passou, como que ele é transportado, como que ele é carreado pelo sangue? Eu sou o professor Augusto Cruz e esse é o 9º episódio da série Fisiologia Respiratória, toda quinta-feira aqui no YouTube e no Spotify, discutindo temas utilizando 4 livros, tá? Que são Fisiologia Respiratória do Oeste, deixa eu pegar aqui, ó, Fisiologia Respiratória do Oeste, caiu meu livro. Fisiologia Respiratória do Schumacher e o Fisiologia Pulmonar do Levitsky, que eu vou pegar aqui agora. Fisiologia Pulmonar do Levitsky e o Guyton, né, que eu nunca mostro porque você já tá cansado de ouvir eu falar que o meu tá sem capa e eu tô morrendo de vergonha porque o meu livro tá surrado. Mas é isso, gente, a gente já tá aqui no 9º episódio, semanalmente, discutindo Fisiologia Respiratória com vocês e hoje não poderia ser diferente nessa sequência que a gente tem dado, utilizando como base aqui, principalmente o Ash e o Levitsky para conduzir a ordem das discussões, falando sobre transporte de oxigênio após a passagem, a ligação à hemoglobina. Será que todo mundo é ligado? Quanto tempo demora para isso acontecer? Então são assuntos que a gente não pode deixar de falar porque fazem toda a diferença no dia a dia. Bom, voltando aqui, né? A gente estava falando semana passada, nas 2 últimas semanas a gente está falando muito sobre difusão. E na semana passada a gente falou inclusive dos fatores que influenciam negativamente essa difusão, né? Mas já pensando em toda a dinâmica e no contexto, vale lembrar, gente, que é necessário haver um equilíbrio entre a quantidade de moléculas de oxigênio, né, que vão entrar e passar pela membrana alveolo-capilar e a quantidade de sangue que vai passar ali para receber essas moléculas e assim poder levar elas até os tecidos. Isso inclusive se chama relação ventilação-perfusão, né? O equilíbrio entre elas promove aí a boa e adequada ligação. Se você tiver, por exemplo, mais perfusão do que ventilação, o que vai acontecer é que muitas dessas hemácias, muitas dessas hemoglobinas vão passar sem ter a ligação devida e essas células não vão chegar ali com as moléculas de oxigênio adequadamente nos tecidos, levando o corpo à hipóxia. Mas isso é um assunto que a gente vai falar mais lá na frente, quando a gente for falar sobre distúrbios de hipoxemia propriamente dito. Entendendo basicamente em um cenário adequado, onde eu tenho um equilíbrio entre ventilação e perfusão, a gente leva em consideração os fatores da difusão, os fatores que vão influenciar a passagem dessa molécula através da membrana. Mas ainda assim, é extremamente importante a gente entender os tempos que isso acontece, mas também os fatores que podem aumentar ou diminuir essa ligação, tá? Essa passagem e a ligação do oxigênio. Vale lembrar, gente, que 97% do oxigênio que é carreado pelo sangue, ele vai ligado às hemoglobinas, tá? Hemoglobinas essas, que são células que estão sobrepostas ali nas hemácias. Então eu gosto de fazer uma analogia como se fossem assentos de um carro, né? Então o carro é a hemácia, o eritrócito, e aí essa hemácia ela contém ali a hemoglobina, e essa hemoglobina tem 4 braços, né, que possibilitam a ligação de 4 moléculas. Então basicamente é como se nós tivéssemos um carro com 4 assentos, com 4 bancos, onde nós podemos ligar 4 moléculas de gases diferentes. Ligando ao oxigênio, nós chamaremos de oxihemoglobina, e ligando ao dióxido de carbono, nós chamaremos de carboxihemoglobina, beleza? Mas hoje nós falaremos sobre a oxihemoglobina. 97% então do oxigênio carregado pelo sangue vai nesse formato, os outros 3% se dissolvem no plasma e são carreados dissolvidos nesse plasma. Vale lembrar que esse eritrócito que está carregando ali a hemoglobina, ele demora 0,75 segundo para passar pelo meu sistema alveolar, né? Então ele está ali nos capilares alveolares e ele demora 0,75 segundo para passar por aproximadamente até 3 alvéolos. Então você tem esse tempo bem rápido. E em situações normais, né? Ele passa em 0,75 segundo, mas só 0,25 segundo é o tempo suficiente para que haja ligação do oxigênio à hemoglobina em condições favoráveis. Extremamente importante a gente lembrar
Que esses valores a gente está falando de normalidade, né? Então, em situações que alteram a normalidade, obviamente, tudo isso pode ser alterado. Então, vamos lá, de novo, 0,75 segundo ele passa em até 3 alvéolos e ele vai precisar ali só de 0,25 para captar o oxigênio nessa passagem aí tão rápida na região alveolar. Em situações de aumento do débito cardíaco, como por exemplo na atividade física ou alterações hemodinâmicas, enfim, o aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico, ele vai aumentar muito a velocidade da passagem desse eritrócito, tá? Então, o que ele passaria em 0,75 agora, na atividade física, no aumento do trabalho cardíaco, ele vai começar a passar agora em 1/3 desse tempo, o 0,25 segundo, que é o tempo mínimo que ele precisa para captar oxigênio, tá? Menos do que isso, não há uma possibilidade da captação adequada do oxigênio no aumento do débito cardíaco. Então, é extremamente importante a gente entender isso, que o aumento do débito vai aumentar a velocidade 3 vezes, diminuindo o tempo aí no que é o mínimo suficiente para que haja essa ligação. Bom, então a gente já entendeu qual é o percentual de oxigênio que é carreado na hemoglobina, a gente já entendeu basicamente o que significa, onde está a hemoglobina, como ela é carreada, o restante do oxigênio que não é carregado na hemoglobina a gente entendeu que é dissolvido no plasma, a gente entendeu o tempo que tudo isso acontece, mas nós precisamos falar sobre a afinidade do oxigênio e da hemoglobina. Gente, é um relacionamento complexo, tá? Não é uma coisa muito simples de se ligar, né? Existem condições que a hemoglobina e o oxigênio exigem para que eles tenham um bom relacionamento. Basicamente, a gente está falando sobre um vai dar namoro aqui do Rodrigo Faro, e aí rola vários hoje não, Faro, hoje sim, e aí rola aqueles cavalo, né? Rola tudo isso que vocês conhecem aí do vai dar namoro, vai rolando ali entre o oxigênio e a hemoglobina, porque eles são muito criteriosos com quem eles querem se ligar. E é importante isso, tá? São 4 fatores, e a gente vai explicar com calma hoje 2 fatores só, tá? A gente vai explicar hoje o fator da temperatura e o 2,3 de fosfoglicerato. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre o dióxido de carbono e a influência do pH nisso, até mesmo para a aula não ficar muito longa, né? Bom, vamos começar entendendo esses 2 fatores, a temperatura e o 2,3 de fosfoglicerato, o bifosfoglicerato. Algumas literaturas aqui divergem em relação ao D com B, mas isso não muda muito a nossa vida. Bom, entendamos o seguinte. Vamos pensar na gente, tá? No nossa afinidade rotineira com as pessoas que a gente se relaciona ou a gente tem interesse em se relacionar. A gente não, porque eu sou casado, vocês, né? Eu me relaciono com quem eu tenho interesse. Amém, obrigado, Senhor. Cara, pensa comigo assim. Vamos entender como funciona esse lance da temperatura. Quando tá muito calor, né? Eu vou pedir até pra você fechar os olhos agora, onde você tá. Se você tá escutando essa aula no Spotify, no ônibus, fecha os olhos. Eu podia ter colocado uma música romântica, né? Mas isso talvez derrubasse a monetização do YouTube. Então vamos lá. Imagine que você tá na sua sala num dia muito quente. Muito, muito quente. 38 graus com sensação de 39 graus. E você tá num lugar que não tem ar-condicionado. Você tá naquele sofá de couro, sabe? Sofazão de couro, sincero. Aquele que se tiver calor você sentar sem camiseta, na hora que se levanta ele dá aquela grudadona, metade da sua pele fica no sofá, sabe? Eu quero te contextualizar nesse ambiente, assim. Só tem um ventiladorzinho pequenininho, aquele azulzinho que empurra um ar quente horroroso. A casa tá cheia de tela por causa dos pernilongos, dos Aedes aegypti. E aí você sente inclusive uma claustrofobia ali, porque essa tela te dá a percepção, a sensação de maior aprisionamento da temperatura, diminuição do fluxo de ar. Esse cenário. Você tá ali, cara, com o menor volume de roupa possível, mas ainda assim tá morrendo de calor, tá suando. E você tá ali no sofá de boa e de repente entra pela porta
o Momose. O Momose é foda, né? Entra o crush. O crush é velho, né? Entra o 1010 é velho. Como que vocês falam? Comenta aí como que vocês chamam o crush de vocês. Entra o Nenenze, sabe? Porra, entra quem estimula o seu sistema nervoso autônomo simpático, tá ligado? Que dá aquela taquicardia, dá aquela piloereção, que é o arrepio, né? Pupila daquela dilatada, você fala, nossa, pai, dá um friozinho na barriga. E aí entra essa pessoa. E essa pessoa já entra na atividade. Essa pessoa já entra falando assim, mano, é hoje. É hoje. Tá ligado? Só que, mano, tá mó calor. E ela já entra querendo te dar um abraço e tal. E você tá ali passando mal ali no sofá de calor. E aí, mano? O que você faz? Comenta aí, o que você faz? Você vai pros finalmente e fala isso mesmo? Você é louco, é hoje? Ou você falou, na moral, nossa, velho, desculpa aí, mas tá foda, mano. Tô passando mal, tá muito quente e tal. É óbvio que essa resposta, ela tem um viés, né, do nível de carência que você tá sofrendo. Então é uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. Mas desconsiderando o nível de carência, digamos que ninguém aqui tivesse carente assistindo essa aula nesse momento. O que você faria, né? É óbvio que a maioria das pessoas falaria assim, hoje não, Faro, hoje não. Por que hoje não? Porque, mano, tá mó calor, velho. Você é louco, tô passando mal. Não dá. Não dá. Não dá, velho. Eu não consigo raciocinar. Eu não consigo. Moleza, sabe? Aquele calor que você tem a sensação que baixa a pressão. Não baixa a pressão, né? Ai, baixou a pressão, sabe? Cara, não vai, mano. Você não tem muito interesse em estar conectado ali fisicamente com uma outra pessoa. Até porque isso vai trocar mais calor e você vai se sentir mais desconfortável ainda, né? Então, a gente já entende que a alta temperatura... obrigado. Não, dá uma afastadinha aqui. Tá, mas agora vamos pra outro cenário. Outro cenário, né? 30 de julho, friacona, assim, Curitiba, tá ligado? Pá, Curitiba, 30 de julho, interior do Paraná, mano, caindo neve, a porra toda, aquela coisa pesada. Frio, mano. Frio. O frio mais frio que eu já peguei na minha vida foram 2 graus com sensação de 1. Foi em 2017, lá no Capão Redondo, quando eu morava lá na zona sul de São Paulo. Mano, frio. Você tá com 3 blusas, 2 calças, você tá com 3 meias, 2 cobertores e, mano, tá entrando um vento, velho. Você não sabe de onde. Você tá no sofá, aquele sofá de couro que no calor arrancava sua pele, agora ele virou um grande iceberg, né? Um gigantesco iceberg. Você tá se sentindo o Jack dentro da água. E aí você tá assistindo televisão no sofá, o cobertor tá aqui, ó. Aqui, ó. Você tá ligado que eu tô falando? Você puxa o cobertor aqui, ó. Aquela fechadinha na orelha assim, ó. E, mano, pra você trocar o canal, você traz o controle aqui, ó. Tá ligado? Você tá ligado que eu tô falando, mano? É aqui, ó. Pá, pra não entrar muito vento. E entra uns ventos por debaixo do cobertor e você tá congelando. E aí chega quem? Chega quem, pai? Chega quem? É lógico, o Momose, você tá brincando? E aí na sua cabeça já vem o Rodrigo Faro e o... Ui! Fi, essa hora é a hora que dá aquela alegria, né? Dá aquela satisfação que você fala assim, mano, você é louco. Talvez a pessoa nem queira nada. E já era, tipo, não precisa ter nada. Mas vem pra cá, velho. Senta aqui comigo. Já gruda, põe o cobertor em cima, abraça e fica tremendo junto, assim, tá ligado? Já enfia o pezão gelado no meio do joelho, assim, ó. Pá! Nossa, quero morrer quando acontece esses bagulho aí, mano. Caralho, dá uma dor. Mano, eu sinto a vasoconstrição no joelho, assim, na hora. Pum! Bom, olha como o cenário é diferente, né? Porra, calor demais. Não, obrigado, hoje não. Frio, porra, você é louco. Todo mundo quer ficar junto, todo mundo quer, né, ficar agarradinho. E aí você fala assim, mano, pode crer, né? Frio e calor afeta aí a minha disponibilidade de ficar agarradinho. E você acha que a hemácia, a hemoglobina e o oxigênio são diferentes? Não. Esse cenário todo que eu tô falando pra vocês aqui é o cenário da hemoglobina e do oxigênio, mano. Mesma coisa. Quando você tem alta temperatura, não há uma grande ligação. Não há tanta afinidade. Então, você tem menos conexão entre ambos. E quando tá frio,
você tem um aumento. Ah, mas Guto, isso é a temperatura externa? Não, a gente tá falando da temperatura do corpo do paciente, tá? Temperatura do corpo. O universo, o mundo do sangue é o nosso corpo. Então, quando o paciente está com febre ou quando o paciente está hipotérmico, você tem esses desequilíbrios na ligação. E na temperatura normal, você tem ligação ali adequada. Ah, Guto, mas não é melhor ligar muito? Não. E eu já vou te explicar por quê. A gente tá falando sobre ligação, a gente tá pensando lá na membrana alveolo-capilar, certo? Que é a hora que o oxigênio e a hemoglobina chegam, paus se conectam e aí fica tudo lindo ali na hemácia. Só que o objetivo dessa ligação é justamente para ele entrar no sangue, ele ir até o tecido, ele chegar no tecido e falar assim: e aí, moleque, tá suave? É o que eu trouxe pra você. Ó, pá, toma aí um oxigênio. Belezinha? E o tecido fala: não, mano, demorou, mano. Tava precisando pra produzir uma ATP. E aí, produz ATP. Se a afinidade está aumentada, como por exemplo na situação do frio, da baixa temperatura, o que acontece é que vai ligar muito. Você fala assim: nossa, ligou muito! Que da hora! E aí na hora de entregar, lembra no dia do frio, de manhãzinha, 5h30 da manhã, o moço tinha que sair pro trampo, sair pra faculdade. O que você fala? Ô, não vai não. Fica aqui, mano. Não, mandou uma mensagem, fala que você não vai hoje, fica aqui, fica agarradinho aqui, ó, tá mó frio, tio, você é louco, você vai sair daqui, ó, vai ficar um vazio aqui na cama, friozão. Fica comigo, pô. Né, assim, é assim, eu tô ligado, pô. Friozão, você quer ficar agarradinho ali, ó, dormir de conchinha, né? Você quer ser o lado... você quer ficar na frente da concha, às vezes, né? No frio. Enfim, fica aí a reflexão individual de cada um. Gente, eu tô muito maluco hoje, né? Bom, e aí, quando você tem um aumento da afinidade, aumenta pra caralho a captação. Mas a entrega diminui, porque você não quer que a pessoa vá embora. Quem disse que isso é bom? Né? É óbvio que, de certa forma... vai aumentar a captação, se você tiver entregar muito, isso também vai estressar o tecido. Então, como você captou muito, significa que você tem muito disponível ali para entregar. Mas aí essa redução da entrega, ela é importante para manter esse equilíbrio aí e não sobrecarregar o tecido. Bom, é um detalhe. Mas é extremamente importante a gente entender que vai afetar diretamente no quanto você entrega pro tecido. O contrário também é verdadeiro, né? Porque na baixa afinidade, no aumento da temperatura com calor, o que você tem basicamente é uma redução da captação, e aí tem pouco disponível ali no tecido, mas na hemácia, mas quando chega no tecido ele entrega todo mundo. Ele fala: ai, mano, vai trabalhar, tá mó calor, mano, pelo amor de Deus. Eu tô tendo que usar o ventilador girando por sua causa, deixa ele só em mim aqui, mano, vai embora. Então, basicamente... esse contrário também é verdadeiro. Quando a temperatura aumenta, apesar de diminuir, a captação aumenta a entrega. Né? Mas ainda assim são compensações que são feitas. E a gente precisa entender que isso pode afetar algumas variáveis, tá? Como PaO2, como saturação arterial de oxigênio, na nossa monitorização, beleza? Influências, inclusive, que podem impactar na avaliação de uma relação SF, por exemplo, né? Que é a saturação arterial dividida pela FiO2. Fatores aí que a gente não pode desconsiderar na hora de entender o que a gente está monitorizando e entender se de fato há um aumento da gravidade do distúrbio de difusão ou não, beleza? Então, um raciocínio extremamente importante que a gente precisa ter para complementar tudo aquilo que a gente estava falando. Bom, entendemos o lance da temperatura? Show! Agora vamos rapidamente falar do difosfoglicerato, que é um elemento produzido na glicólise. Glicólise, que basicamente é a quebra da glicose. E aí a gente tem que lembrar quando que a glicólise acontece, né? Inicialmente, todo o metabolismo, ele inicia-se a produção energética do metabolismo anaeróbio, então é extremamente importante ali. Os primeiros segundos da produção energética são anaeróbios, mas já havendo ali uma transição para a produção aeróbia dessa ATP. Então, todo o início da produção aeróbia depende de produtos que vêm da anaerobiose, né? Então, a gente tem ali a anaerobiose, que pode se dar pela quebra de glicose, de proteína ou de ácido graxo. E a gente está falando especificamente aqui da glicose, né? Que inclusive é o substrato que mais rápido se quebra para se produzir ATP.
E aí isso vai ter ali os produtos necessários que, somados ao oxigênio, vão desencadear o metabolismo aeróbio. Só que esse metabolismo aeróbio, ele depende, obviamente, da presença da célula da molécula de O2, né? E nem sempre essa molécula de O2 vai estar disponível, principalmente se o meu consumo de ATP está acelerado, como, por exemplo, uma atividade física de alta intensidade ou muito prolongada, né? Chega um determinado momento que você não tem mais tantas moléculas de oxigênio disponíveis para o tecido. E aí você volta, né? Volta à condição da anaerobiose, quando você não tem a molécula disponível ali no volume adequado para se produzir energia em grande quantidade. E aí quando você volta para a anaerobiose, você volta ali a utilizar os substratos, né? Nessa terceira etapa metabólica. Inclusive a hora que você tem alta produção de ácido lático, dada pela falta do oxigênio. Então a falta do oxigênio faz com que o ácido pirúvico se ligue ao H+, que estava livre, produz o ácido lático, enfim. Esse é um sinal, por exemplo, da hipóxia tecidual, a falta da molécula de oxigênio disponível no tecido. Bom, isso aqui não é uma aula de fisiologia do exercício, mas a gente precisa lembrar desses detalhes. Nesse momento, ao mesmo tempo que isso aqui tudo está acontecendo, né, que está produzindo um ácido lático, a glicólise ela acaba ligando o fósforo, né? Então você tem 2,3, a gente está falando de ligações diferentes, né? Então você tem 2,3 de fosfoglicerato, 2,3 seria o número de moléculas de fosfoglicerato, né? Então aí você tem essa produção. O problema é que essa molécula de fosfoglicerato, ela se liga muito ao braço da hemoglobina. Muito. E ela tem um objetivo super interessante quando a gente parar pra pensar, né? E que o objetivo dela é o seguinte. Como esse braço da hemoglobina aqui, a hemoglobina tem 4 assentos, né? E ela vai se ligar às moléculas de gases. Quando eu tenho menos oxigênio disponível ali para o tecido, o que acontece é que esse pouco que está disponível aqui, ele precisa ser aproveitado. Então, o fosfoglicerato que é produzido na glicólise, ele tem justamente o objetivo de chegar e fazer assim, oxigênio, dá esse lugar aí para mim. Então, ele vem, se liga ao braço onde estava o oxigênio e solta o oxigênio. Então, o objetivo aqui é justamente diminuir a afinidade, para que você entregue essa molécula de oxigênio mais facilmente para a célula. Então esse é o objetivo de fosfoglicerato, mas infelizmente isso vai acabar afetando lá o mecanismo de captação, tá? Mas vale lembrar que a gente está falando sobre o mecanismo da hipóxia tecidual, que ele pode se dar na atividade física de alta intensidade prolongada, ou obviamente ele pode se dar nos distúrbios de perfusão. Então quando você tem ali sinais de hipoperfusão, indícios de hipóxia, como por exemplo um aumento do lactato, ou até mesmo alteração da saturação venosa, tem um viés da velocidade do fluxo sanguíneo, mas são essas variáveis que podem te sinalizar ali uma possível hipóxia tecidual. Isso já tem que te evidenciar que esse mecanismo está aumentando ali a incidência da glicólise e, consequentemente, está aumentando a produção do fosfoglicerato, diminuindo a afinidade da oxihemoglobina para entregar esse oxigênio mais facilmente para o tecido, mas que, consequentemente, isso vai afetar lá em cima na captação, né? Porque a gente está pensando aqui na entrega para o tecido, tá? Mas quem está recebendo esse oxigênio lá em cima, na membrana alveolo-capilar, vai acabar sofrendo o impacto dessa produção aumentada do fosfoglicerato, beleza? Então é extremamente importante a gente entender esses mecanismos e entender que eles servem justamente para algo interessante, algo importante, que é a captação e a entrega do O2, mas que eles podem, no desequilíbrio, ter influências com uma boa intenção, mas causando algo aqui não tão positivo, beleza? Bom, isso aqui não acabou ainda, gente. A gente ainda tem CO2 e pH, que a gente vai continuar discutindo na semana que vem, beleza? Se você ainda não deu like, se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, não ativou notificação, não tirou um print, postou no seu Instagram, não fez um comentário no Twitter, não levou pro TikTok, não chamou a atenção do seu amigo no MSN, não mandou uma mensagem com link no ICQ ou no WhatsApp ou no Telegram, você ainda não contribuiu adequadamente com essa produção de conteúdo gratuita que eu tô fazendo para vocês semanalmente, tá? Então você tem
Só essas poucas tarefas aqui, são poucas, essas todas que eu comentei, para você aumentar aqui a entrega pra galera aprender fisiologia respiratória com essa pessoa maluca aqui que vocês estão conhecendo semanalmente, beleza, gente? Obrigado, espero encontrar vocês na semana que vem, na aula 10 do Fisiologia Respiratória. Tchau! Yeah.